Ai, olá, 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 olá e bom dia. São 6h16 da manhã. Hoje é sexta-feira, 25 de março de 2022. E vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Com o começo. Ah, no começo, no começo eu quis, eu até desejei, digamos que eu tentei. Sim, eu tentei de fato não entrar. É, acho que era mesmo o meu modo de pensar. O meu mundo particular era um tanto quanto a se complicar. Penso que eu estava. O pensamento de algum modo se misturava. Eu muitas vezes falava, eu muitas vezes falava que era preciso dar um tempo da pasta. Sim, a pasta me angustiava. Muitas vezes eu me internava, mal eu passava e a coisa ali se complicava. Eu nem sei mesmo por que aqueles ou eles, aqueles que me rodeavam, eu nem sei mesmo porque eles de mim não cuidavam. Eu até pensava que era preciso me tirar, me tirar a pasta. Sim, a básica, quer dizer, a força básica. Eu, eu desejei ser interditada. Ser de fato interditada como incapacitada. Mas ninguém me escutava. A questão é que eu falava quando a lucidez me alcançava. Mas muita grana por ali entrava. Todos se encantavam. E a minha carreira, que era, eu diria, inusitada, ali muito se alimentava, mas não era bem o que eu gostava. Eu dizia, eu dizia que eu me cansava, que eu me esgotava, que muitas vezes eu nem respirava. Mas, mas ninguém me escutava. E aqueles que diziam que de mim cuidavam, esses sempre me preservavam, mas sempre me alimentavam com coisas que eu muitas vezes delirava. E assim o tempo passava, o tempo passava, o tempo passava, e ninguém fazia nada. Eu até tentei dar uma guinada, sair um pouco da casa, dar uma respirada. A questão é que eu só vivia acompanhada. E a tristeza muitas vezes me derrubava e não tinha jeito. Eu me alimentava de coisas que eu nem mesma acreditava. Mas a pensar na boa vida do lugar, muitas vezes eu olhei e até tentei, quer dizer, parei, respirei, mas de mim eu mesma não cuidei. Eu até acreditei, quer dizer, tentei, quer dizer, muitas vezes eu me limitei. O problema é que muito dinheiro eu ganhei. E quando ali eu me misturei, aí foi a minha vez. Eu me danei.
Eu me danei. O problema é que muito dinheiro. E muito dinheiro eu gastei. E gastei. Eu nem pensei. Eu simplesmente gastei. E penso que eu abusei. Com muita gente eu me juntei, eu banquei, eu farrei, eu explorei, eu multipliquei. Eu era a bola da vez. Eu era a bola da vez. Assim eu aceitei. Assim eu aceitei. Uma empresa eu criei. E muito dinheiro eu lavei. A questão é que eu acredito que eu mesma gostei. Nunca mais eu me preocupei. Não, eu abri mão. Quer dizer, eu deixei. Eu me elevei. Eu me elevei. Em tudo eu acreditei. Em muita coisa eu apostei. E de repente eu desandei. Eu nem sei por que eu desandei. Acho que eu me despreparei. Quer dizer, eu me derrubei. Talvez eu não pensei. Mas como eu me alimentei de tudo aquilo que era fora da lei, eu não me importei. Com outra eu me juntei. Foi nesse momento que eu pensei, eu serei mais uma vez a bola da vez. E muita coisa eu conquistei. Até um caco de telha. Sim, até um caco de telha eu peguei. Não sei se eu errei, mas muitos eu contratei e um esquema eu montei. Um esquema eu montei. E muito dinheiro, mais uma vez, eu lavei. Muita casa eu comprei. Não era fácil, não era fácil burlar a lei. Mas eu me juntei com quem o tempo todo, de algum modo, eu acho que gostei. Essa era a lei. Então, eu também patrocinei. Patrocinei muita bola da vez. E isso eu ocultei, eu me preservei. A questão é que rastro eu deixei. Sim, eu até fui cartório, quer dizer, eu até fui embrólio, quer dizer, eu até fui implório, quer dizer, empório. Eu fui empório, empório da vez. Eu confesso que não me é confortável falar. Sim, porque eu não gosto mesmo desse assunto tratar. Mas aqueles artistas que estavam, ah, assim, quer dizer, a despontar, a aparecer o tempo todo na TV, esses eu estive a oferecer o esquema que a caco de telha sabia ser. A questão é que era bom receber todas as possibilidades do dinheiro receber e um pé de meia o artista ter. Eles nem sequer pensaram na possibilidade de me dizer que isso não poderia acontecer.
e um banco eu estive a oferecer. O banco que o tempo todo esteve a me favorecer. De repente, todos eles começaram a entender que eu era boa de vender aquilo que era até impossível de entender. Mas eles desejaram ter. Cada um desejou ter uma pontinha do poder. Foi então que eu comecei a imaginar que esses artistas poderiam me dar aquilo que eu estava a precisar. Sim, eu já não saberia, quer dizer, eu já não estava mais a cantar da forma como eu costumava realizar. A fala começou a falhar, eu muitas vezes não conseguia conversar. Então eu comecei a me juntar com muitos artistas para, de algum modo, a minha situação eu ocultar. E assim eu pude me sustentar. Os anos estiveram a passar. Eu consegui, de algum modo, até de mim cuidar. Uma, uma cirurgia, eu fui realizar as cordas vocais e eu tentei emendar. E penso que não esteve a funcionar da forma como eu estive a desejar. Mas eu soube que eu podia me alimentar para a minha situação eu amenizar. Eu não queria mais a pasta do lugar. Não, eu não queria mais essa vida levar. Isso eu estava de fato a clarear. Eu não tinha mais como sustentar o corpo, quer dizer, a vida que eu estava a levar. Eu dei até um tempo do lugar. O problema é que isso veio e muito me prejudicar. Eu tive uma crise tanta no lugar. Até na UTI eu fui parar. Algumas paradas eu até tive que aceitar. E foi com muita dificuldade que eu estive a me recuperar. Mas o hospital, o hospital esteve a me falar que tinha como me ajudar. E me enviou para um determinado spa. Foi aí, foi aí que eu comecei a usar o sublingual. O sublingual que há muito tempo, penso que passou a ser, eu acho que de algum modo era natural. Eu senti de fato uma certa ansiedade. Eu não queria de fato ficar fora, muito tempo assim fora da cidade. Mas no spa, eles estiveram a me falar que era bom eu de fato, eu respirar um outro ar. Então eu desejei uma fazenda comprar, mas me disseram que não era bom no meu nome eu registrar. Que isso poderia levantar, de algum modo, suspeitas ou sabe como é que é notícia falsa espalhar? Que eu deveria colocar em algum nome de cunho particular e depois eu pudesse de fato de algum modo o dinheiro retirar
sem de fato o imposto de renda desconfiar. Foi aí que uma confusão esteve a começar, porque ele não esteve a aceitar que o nome dele estivesse no lugar. O problema é que eu precisava do nome de quem o tempo todo eu estive a cuidar, e eu sabia que o nome dele era algo que eu poderia, quer dizer, não iria me desafiar. Mas ele, com muita mágoa de mim, esteve a ficar. Ele disse que nesse assunto, ele não iria opinar, que era uma questão particular e que o mundo dele ele também precisava preservar. Olha, foi uma guerra de faca tão grande, que até a polícia ele resolveu chamar. Naquele momento eu até pensei que ele fosse me matar, de tanta raiva que ele esteve a me falar, que barato não ia ficar. Olha, uma grana alta eu tive que guardar, quer dizer, eu tive que gastar com o advogado para todo o assunto ali se ocultar. E ele a se magoar, e ele a se magoar. A imprensa a me cobrar uma posição. E eu tive que, de algum modo, não sei se eu estive de fato, o fato mesmo é que todo o dinheiro eu estive a gastar naquilo que era necessário realizar, mas eu não podia registrar da forma como ele estava a me solicitar, usando de fato o meu nome particular, para a empresa eu não prejudicar. Eu não conseguia alcançar aquilo que ele estava a realizar. Mas ele me disse que a família, ele precisava preservar e ele iria colocar a família em primeiro lugar. Eu não estive a gostar. Que história é essa de colocar a família antes mesmo daquilo que eu estive a conquistar? Nunca mais, nunca mais ele desejou me olhar. E isso vai estar lá. Sim, ele fez questão de pedir medida cautelar para dele eu não me aproximar. Eu muito estive a lamentar, mas ele fazia questão. Muitas vezes, diante da televisão, eu tentava abrir o meu coração. Eu tinha medo desse tipo, dessa relação, dessa confusão, dessa separação. E ele comparecia e pedia mais uma vez uma certidão de proteção. Até que ele entrou no caixão. Eu não pude de fato estar com ele, não. Não pude estar com ele, não. Ele pediu proteção. É fantasia da televisão. Está lá. Até um policial ele esteve a solicitar para proibir a minha entrada no lugar. Nesse dia, eu estive de fato a enxergar o punhal que eu estive a usar para a vida dele, o desgraçado. Eu muito estive a chorar. E tive que aceitar. Eu tive que aceitar, de fato, o que ele estava
a me dar. Um caixão que eu não tinha como, de fato, carregar. Desde então, eu não consegui mais me encarar. E a pasta básica eu voltei a usar. De uma maneira muito difícil. Muito difícil. Até de aceitar. A questão é que todo o prejuízo que eu estive a plantar, ele fez questão. Ele fez questão de registrar. Ele soube me prejudicar. Ele pegou cada conta que ele esteve de fato a bancar e no imposto de renda ele esteve a registrar. Ele pediu medida cautelar, direito do nome dele separar. Ele soube de fato, de todo modo, me proporcionar um espelho que eu jamais poderia imaginar. Quando eu soube de fato que essa herança ele esteve a me deixar, eu até pensei em me limitar. Sim, o meu mundo ali ia encerrar. E no hospital eu fui parar. Até a polícia, o hospital esteve a chamar. E não tinha como assim não se dar. A família, nada pôde realizar. O médico disse que não iria assiná-la. Sabe como é que é boletim falso? E esteve a registrar as condições que eu cheguei no lugar. Então, o delegado foi obrigado a relatar todos os fatos. E tudo aquilo ficou muito complicado, muito complicado. E carrego esse fardo. Eu tenho carregado esse fardo pesado. Eu voltei para o outro lado. O meu fígado ficou muito congestionado. E ele precisou, de fato, ser tratado. E isso também foi ocultado. Mas como havia um registro muito complicado, mais uma vez, o delegado foi chamado e teve que fazer, de fato, o registro dos fatos. E um inquérito foi montado para que os meus filhos não fossem prejudicados. Assim me dizia o advogado. Era preciso, de fato, separar os fardos. Foi assim que um boato foi espalhado, porque todo o montante foi apresentado e tudo foi separado para que o patrimônio fosse preservado de um modo imediato. Não posso dar um outro passo. Mas como o meu caso ficou assim muito complicado, se tornou mais fácil. Mais fácil a gente enxergar
o prejuízo, ali calculado. Está tudo muito bem separado, explicado e registrado. Porque 2 mais 2 sempre será 4. E eu não consegui mais lidar com algo que eu achei que estava no passado. Não, algo foi apresentado e o meu coração não estava preparado. O meu corpo foi prejudicado porque eu não consegui juntar os cacos. Ele está sendo tratado. Está muito complicado e tudo isso está sendo ocultado. Porque o meu nome continua sendo usado pelo crime organizado. E eu, e eu continuo. E eu continuo como beneficiário de tudo aquilo que por mim foi realizado. Infelizmente é o cenário apresentado. Obrigado. Ou obrigado. Depende de como é pensado. O nome é usado de ambos os lados, o jurídico e o privado. Isso deve ser considerado para que tudo seja